Boa noite, vamos agora fazer a fase 19, que vai ser a criação de um quadro. Neste caso vamos fazer um quadro nesta parede aqui, ou seja, deste lado vamos ter o lago, vamos ter esta parede que divide a sala do quarto, o primeiro quarto, e vamos concentrar aqui. Então, a primeira coisa que vamos fazer no Rhino é desligar todas as layers, à exceção da layer caixilho, pavimentos, lajes e paredes. Okay? E vamos criar uma nova layer, vamos lhe chamar B1, que vai ser a nossa layer auxiliar, e a partir desta layer vamos criar aqui uma série de elementos. Se formos aqui à sebenta, temos aqui o passo a passo, portanto já temos aqui as paredes ou as layers ligadas e vamos começar então a construir. Vamos começar por construir um retângulo a partir daqueles pontos e depois vamos importar este retângulo para o Grasshopper. Então, já temos aqui a layer B1. Vou fazer uma polyline e vou começar por ponto 1, aqui neste vértice 2, 3, 4 e agora posso escrever close ou então voltar a clicar no primeiro ponto. Okay? Já posso desligar todas as layers e vou então começar por voltar aqui ao código e o que nós temos? Temos aqui isto. Depois, ok? Portanto, vamos começar mesmo por este elemento, pelo elemento parede, e a partir da parede depois vamos desenhar um retângulo aqui inserido. Veja, no caso do código, temos aqui o código, portanto, primeiro vamos importar o parâmetro curva, depois vamos transformar esta curva numa superfície, terminamos o seu centro, a partir do plano YZ vamos desenhar um retângulo com 80 por 80. Então, primeira operação, parâmetros, geometria. Na geometria vou buscar a curva. Atenção que existe uma diferença entre curva e retângulo. Eu neste caso concreto vou querer utilizar a curva e vou aqui aos meus bifocals para que os parâmetros e os componentes tenham ali a sua designação. Okay? Curva, só tenho uma. Lá direito o mouse, set one curve e clico. Já ficou aqui a verde, já ficou ativa. Eu posso voltar aqui à layer default e desligar aqui a layer B1 para apenas ver o que eu estou a desenhar ou a construir no Grasshopper. Então, o elemento seguinte será a criação de uma superfície. Para isso, vou clicar e vou chamar o comando Boundary Surface. O Boundary Surface está nas superfícies, Freeform Boundary Surface. Ok? Tem a superfície e agora pretendo determinar o centro desta superfície que eu obtenho através da área. Okay? Para isso, clico duas vezes no meu canvas, na minha zona de trabalho e basta escrever área. Okay? No meu caso aparecem vários componentes começados por área, uma vez que eu tenho aqui uma série de plugins instalados e portanto tenho mais do que aquilo que seria normal. Uma vez definido este centro, vou dizer que o meu plano de trabalho, se observarmos aqui, é de ser o YZ, ou seja, de acordo com este ícone, é o plano que é paralelo à minha face. Então, eu já sei que o plano será o YZ. O que eu pretendo desenhar é um retângulo, REC. Não será este são os parâmetros para arquivar. Será este aqui, ou se houver dúvida, curva, primitiva, e na primitiva tenho aqui círculo, arco, retângulo. Okay? Este retângulo vai ter origem neste ponto C,
que é o centro. Segundo este plano, ok, o retângulo vai existir aqui, e agora vou ter que definir o valor de x e y, e para isso vou dizer que tem 80 cm. Clico duas vezes, 0.80. Atenção que se eu pusesse 0.8, este meu número slider andava de 0.1 em 0.1 unidade. Uma vez que eu defini duas casas decimais, ou seja, escrevi 0.80, ele vai andar de 0.01 em 0.01. Okay? Se quiserem alterar ali o valor, basta escrever, ou seja, clicamos aqui duas vezes, escrevemos o valor, confirmamos e já está. Portanto, vou definir este valor como sendo x e este valor como sendo y. E, portanto, passei a ter aqui. Agora, à medida que nós formos codificando, o que vai suceder é o seguinte, ou seja, cada parâmetro ou cada componente que eu for adicionando, ele vai visualizar ou vai mostrar a sua visualização no Rhino, o que significa que vou ficar cada vez com mais e mais informação. Para eu não ter tanta informação para poder selecionar, eu venho aqui a este ícone, verde e branco, clico e apenas o que eu clicar fica visível. E, portanto, neste momento, o que eu tenho é o meu retângulo. Okay? De seguida, eu vou querer mover este retângulo. Vamos só clicar aqui também para ver. Ou seja, ele foi criado a partir deste vértice e o que eu quero fazer é que o centro deste retângulo fique coincidente com o centro desta face. Então eu vou ter que mover. Okay? Move. E o que é que eu quero mover? Bem, eu quero mover o retângulo. Tem aqui o retângulo movido está coincidente e ele está-me a pedir um t, que é um vetor de translação, ou seja, de onde para onde é que eu vou mover. Okay? Eu vou mover este retângulo do centro do retângulo para o centro da minha face. Então aqui vou precisar novamente de dizer área e agora atenção, não vou ligar o L aqui, eu vou ligar o retângulo à geometria. Ok? Vamos voltar aqui a ver. Então eu quero mover este retângulo deste ponto para aqui, que vai ser o meu vetor de translação. Para definir este vetor de translação, o que nós vamos fazer é, vamos aqui a vetor, vetores, e depois tenho aqui vetor dois pontos. Okay? E ele pede A e B. O A é a origem, ou seja, eu vou mover do centro do retângulo para o centro da parede. E este é o vetor que eu vou mover. Se eu agora for ao objeto modificado, já estão os dois coincidentes. E, portanto, eu movi o meu retângulo do seu centro para o centro da parede. Ok? De seguida, eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou querer isolar este lado e este. Para quê? Para dividir em n partes e criar aqui uma matriz de pontos. Ok? Esta matriz de pontos vai me permitir fazer o seguinte. E agora vamos aqui ver no nosso na nossa sebenta o que é que nós vamos fazer. Ou seja, nós vamos agarrar nesta matriz de pontos que está aqui e vamos agarrar na minha fotografia, no vosso caso na vossa fotografia, e vamos dizer que queremos redesenhar graficamente a fotografia. Como? Através de determinação para cada ponto na matriz, qual é a intensidade, ou seja, numa escala de preto a branco, que a imagem tem. Okay? Depois vamos aqui avançar rapidamente, ali já conseguimos vislumbrar e para cada ponto vamos desenhar um círculo, ou seja, quanto mais escuro for, maior é o círculo, quanto mais claro for, menor é o círculo. Isto, ok? Aqui já conseguimos ver com cor e vamos só aqui avançar para a parte mais final só para percebermos
aquilo que está a ser feito. Okay? Portanto, o que nós vamos fazer é criar aqui este quadro composto por vários cilindros que, quando nos vemos com algum afastamento, conseguimos perceber a fotografia reproduzida aqui, mas de um modo gráfico. Então, o que nós vamos ter que fazer, voltando aqui atrás, é agarrar naquele quadrado que nós tínhamos aqui, agora por aqui um bocadinho, vamos dar tempo. Ok, está aqui. Ou seja, vamos agarrar neste quadrado, movemos esta a parte onde nós estamos e vamos fazer uma coisa que se chama debrip. Ou seja, vamos agarrar no quadrado, no retângulo em si, e vou decompô-lo. Ao decompor, vou obter faces, arestas e vértices. E aquilo que eu vou dizer é, eu vou exportar os meus vértices, vou ver quantos é que eles são. Eles vão ser 4, uma vez que é um quadrado, é um retângulo, tem 4 lados. Então, okay, a próxima fase é um debrip ou deconstruction. Vamos aqui, curvas, análise, e vamos ter aqui, superfície, análise, e vamos ter aqui debrip. Vamos ver onde é que ele está, não estou a encontrar aqui, eu escrevo deconstruction brip. Ok, vou mostrar então onde é que ele está. Estava ali a superfície, estava ali ao cantinho, eu não estava a visualizar. Aliás, estava na curva e era ali que devia ser. Então, o que é que vamos fazer? Vamos agarrar na geometria e passar para o debrip. Obtenho faces, arestas, edges e vértices. E para isolar estas arestas, nos sets eu tenho aqui uma série de listas e tenho uma coisa que se chama list item. Vou ligar o E ao L, mas para eu ver o conteúdo, venho aqui a parâmetros, venho aqui à caixinha amarela, que é o panel, e vou ligar. Então o que é que me aparece aqui? Aparecem-me as 4 e aqui é a hierarquia da lista e aqui o que eu vou ter é o índice. Okay? Por omissão, o I é 0, significa que quando eu clicar aqui obtenho o meu índice 0. Se eu quiser obter o 1, o 2 ou o 3, o que eu vou fazer, uma vez que é uma lista pequena, eu aproximo e vou obter mais e menos. Clicando aqui no mais, 0 mais 1 é 1. Portanto, se eu aqui tenho o índice 0, aqui vou ter o índice 1. Se eu definir outro valor para aqui, este será sempre mais 1 do que este. E a pergunta é, então, se aqui for 3, 3 mais 1 é 4, eu não tenho 4. Não tenho 4, só que estas listas não funcionam de forma linear, elas funcionam de forma circular. Portanto, 3 mais 1 é novamente o 0. E, portanto, está sempre a dar a volta. Okay? Vou clicar aqui, aliás já se vê, já tenho uma e outra direção. Tendo estas direções, o que eu agora vou ter que definir é o número de divisões em que eu quero dividir cada uma destas arestas. Então, para isso, isto são linhas são curvas, curva, division, divide, curve. Okay? E vou aplicar o divide curve para cada uma delas. Okay? Curva, curva. Se eu agora selecionar estes, vamos ver que tenho aqui 10 pontos em cada um. E, no nosso caso concreto, nós vamos dividir, ou vamos querer 76 pontos. Na realidade são 75. O que é que eu quero dizer com isto? Sempre que eu tenho uma linha aberta e a divida, por exemplo, em 3, o número de pontos que eu obtenho, então tenho aqui 1, 2, 3, mas o número de pontos é 1, 2, 3,
4. Isto corresponde ao índice 0 até o índice 3, tal como aparece aqui nas nossas listas. Isto significa que, se eu dividir em 75 partes, eu vou obter 76 pontos. Ok? Então, vou criar aqui um índice. Vou dizer que quero dividir isto em 75 partes. 75. Vamos ver ali. Vamos confirmar que de facto estão 75. Portanto, eu tenho que ter um índice que começa no 0 e termina no 75. Começa no 0, termina no 75, ou seja, tenho 76 elementos. Ok? Portanto, tenho este e este. Para eu agora construir isto, vou ter que fazer o seguinte. Venho novamente aqui a vetores, venho aqui a pontos e vou ter que desconstruir cada ponto. Okay? Fazer um deconstruct point. Porquê é que eu estou a fazer isto? O que é que eu estou a fazer? Eu estou a agarrar aqui e estou a dividir este ponto, que tem 3 coordenadas, x, y, z, em cada uma delas. E porquê é que eu faço isto? Para depois eu poder cruzar, ou seja, ir buscar a coordenada z aqui a este, e as coordenadas, por exemplo, y e x a este lado. E vou criar um novo ponto. Vamos dizer, por exemplo, que nós vamos querer conjugar x com x, y com y e aqui z com z. Okay? Portanto, eu tenho estas divisões e quando faço isto, o que me acontece é ele faz uma diagonal. Ou seja, ele está a cruzar esta coordenada com a de cima e assim sucessivamente. Mas não é isto que eu quero é preencher tudo. Então, para eu preencher tudo, na realidade, o que eu tenho que fazer é preparar a minha lista, ou seja, preparar esta lista de modo a criar uma nova ordem. Okay? Esta ordem chama-se Graft Tree. E depois normalmente aplicamos um Simplify Tree. Simplify Tree. Okay? Normalmente eles andam par a par. Então o que é que eu vou estar na realidade a fazer? Se imaginarmos que e agora vamos dar aqui um exemplo que pode ser um bocadinho patético. Vamos imaginar que tenho 10 fatos. Okay? E os meus fatos são compostos por calças, casacos, cinto, camisa. Quando eu tenho aqui todas as peças dos meus 10 fatos. Okay? Portanto, venho para aqui e elas estão todas aqui. Quando eu crio um graft, eu no fundo vou dizer que o meu armário, em vez de ter lá tudo dentro, passa a ter um separador para cada fato. Então, em cada separador, eu vou ter um par de calças, um cinto, uma camisa e um casaco. Okay? E se repararem, passou a estar tracejado. Neste caso, cada y passa a ser individual e cada y passa a ter um índice 0. Okay? Ao fazer o Simplify, eu no fundo estou a reduzir esta parte aqui a uma expressão mais simples. Okay? Mas a estrutura das divisões mantém-se a mesma. Okay? Então, se eu disser x, z, y, quando eu clico aqui, eu passo a ter a minha matriz de pontos. Okay? Se não conseguirem fazer zoom, façam o seguinte, aqui com este selecionado, lado direito do mouse, zoom, aqui vermelho, e já vamos conseguir visualizar
o componente selecionado. E, portanto, já tenho esta parte de ter o meu elemento ou a minha matriz feita. Uma vez que já tenho a matriz, vou importar a minha fotografia. Vou chamar aqui o Finder, estou a vir aqui a outro separador, venho aqui à parte da sebenta e aqui na pasta da sebenta tenho uma imagem chamada eu foto. Ok? Vou aqui acima, vamos aqui à secretária 2 e vou arrastar para dentro do meu código. Ok? Cá estou eu. Image Sampler. Ok? E agora o que é que eu vou ter que fazer a este Image Sampler? A primeira coisa que eu tenho que ter é que eu defini que vou ter 76 pontos. Então, vou clicar com o lado direito aqui na imagem e posso fazer Settings, ou clico duas vezes com o lado esquerdo e abre-me aqui os Settings. Então, onde tenho aqui domínio X e domínio Y, eu vou dizer que são do 0 ao 75, do 0 ao 75, ou seja, o mesmo número de pontos que criamos anteriormente. Okay? Ele tem aqui o tiling e agora vou dizer que quero por brilho. Ele vai gravar, vai associar isto. Ok, então eu já sei que aqui eu vou ter, vão-me sair valores de 0 a 75, de 0 a 75. E vou ter que criar aqui outra matriz de pontos, de modo a passar para aqui e esta matriz, no fundo, dar uma matriz não de pontos, mas do valor do brilho da imagem. Então, o que é que eu vou fazer antes? Okay? Vou começar por criar uma série, sets, sequência, séries. Okay? Qualquer dúvida, clicar duas vezes, escrever séries e aquele ícone. Okay? Uma série. Esta série é composta por C, que é o número de elementos, N, o incremento, 1, e S, o start, que é o 0. Então, nós vamos começar no 0. Vamos dividir 1 em 1 e vamos ter 76 elementos no total. Vamos verificar se isto é verdade. Vou pôr aqui um number slider, um panel, e vou ligar aqui. Portanto, ele vai começar no 0 e quando eu terminar, tenho que terminar no 75. Ok? Certíssimo. Só que isto tem que ser aplicado em duas direções. Numa direção que eu defino como X e numa direção que eu defini como Y. Okay? Ou seja, eu tenho aqui o domínio em X, há de ser esta divisão aqui, e um domínio em Y, que há de ser esta. Então, o que eu vou fazer é criar outra vez pontos, como fizemos aqui, vetor, pontos, criar ponto, construct point. E vou dizer que estes pontos que eu vou ter aqui vão corresponder ao Y. Não vai haver Z, este Z vai estar vazio. E, como eu quero uma matriz, lembram-se? Nós aqui, para fazermos a matriz, tivemos que criar um graft e um simplify. Significa que neste momento aqui eu também vou ter que fazer isso. Novamente, graft tree, simplify tree. Está aqui. Ligo este aqui, este passa e este vem para aqui. Ok? Vejam, tenho aqui os pontos no plano, mas tenho a mesma grelha de pontos. E vou passar por aqui. Ok? Porquê que eu não usei este? Porque
os meus pontos, eles estão a existir no plano y de z. E, portanto, não têm uma relação com o domínio x e com o domínio y. E é por esse motivo que eu não estou a utilizar. Se o desenho estivesse no plano, ou se existisse só no plano, então sim, eu faria a ligação direta e já estava. Uma vez que não é feito, aparece aqui. Então vamos ver o que é que está a sair desta imagem. Okay? Nesta imagem, o que estão a sair são valores. Okay? Estes valores, eu tenho aqui vários valores, vamos aqui baixar e vamos ver que temos aqui as várias hierarquias. Vejam, tem aquela barrinha aqui em cima. Não está, assim é mais difícil de perceber, mas eu vou já aqui arranjar outra forma de mostrar. Vamos por aqui, estão aqui as barrinhas. Então, se repararem, nos parâmetros, temos aqui uma árvore. Esta árvore é apenas para visualização, é só para nos mostrar a estrutura e o conteúdo das nossas listas. Se eu clicar aqui, ele diz-me o seguinte: tenho 76 branches e cada um com 76 elementos, que é do 0 ao 75. Okay? E isto constitui a minha matriz. Se eu clicar duas vezes, ele mostra-me em estrutura de árvore a informação que está aqui. Desta forma, ele dá-me apenas aqui valores numéricos e com alguma experiência já sabemos o que é que eles significam, o que é que estão. Agora, o que há aqui a ressalvar ou aqui a chamar a atenção? Neste momento, os valores que estão aqui a aparecer estão a ser feitos do seguinte modo.